No cenário da televisão brasileira, alguns nomes não apenas passam, mas cravam sua presença na história com tamanha força que, mesmo após sua partida, continuam gerando admiração, polêmica e saudade. Clodovil Hernandes é um desses nomes. Estilista, apresentador, político, mas acima de tudo uma figura única. Sua trajetória é marcada por ousadia, elegância e por uma morte misteriosa que até hoje levanta questionamentos e dúvidas. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal Viajantes da Evolução, deixe seu like e comente. Essa história não pode ser esquecida. Filho adotivo de uma família tradicional, Clodovil nasceu em 1937, em Elisiário, interior de São Paulo. Desde muito jovem, demonstrava uma sensibilidade artística fora do comum. Formou-se em corte e costura ainda na adolescência e rapidamente se destacou como estilista de alta costura. Nos anos 1960 e 70, vestiu algumas das mulheres mais poderosas e elegantes do Brasil. Seu nome virou sinônimo de luxo e sofisticação. Trabalhou para celebridades, socialites e até mesmo primeiras damas. Mas o talento de Clodovil não se limitava às passarelas. Ele sabia que seu verdadeiro palco era maior. Foi na televisão que ele encontrou um público que se apaixonou por sua autenticidade. Sem papas na língua, com opiniões firmes e um vocabulário afiado, ele cativou plateias e provocou debates acalorados. Seja à frente de programas de entrevistas, variedades ou debates, Clodovil sempre foi fiel a si mesmo. E esse, talvez, tenha sido o segredo de seu sucesso e também da sua rejeição em alguns círculos. No auge da fama, nos anos 80 e 90, Clodovil era presença constante nos lares brasileiros. Ele falava o que queria, com quem queria, do jeito que queria. Isso gerava amor e ódio em proporções quase iguais. Sua postura firme e por vezes arrogante escondia uma sensibilidade profunda. Clodovil era um homem que sofria com a solidão, que buscava amor, respeito e compreensão. E talvez por trás das câmeras fosse mais frágil do que o público jamais imaginou. Ele também foi pioneiro em dar visibilidade à homossexualidade na televisão brasileira, em uma época em que isso era quase um tabu. Clodovil nunca escondeu sua orientação sexual, mesmo sabendo dos riscos e preconceitos. E por isso se tornou um símbolo de resistência para muitos. Mesmo assim, enfrentou inúmeras polêmicas, disputas judiciais, brigas com colegas de emissora, acusações de racismo, declarações controversas sobre mulheres e política. Clodovil vivia no limite entre a sinceridade crua e a provocação deliberada. Para alguns, ele era apenas um provocador. Para outros, um visionário incompreendido. Mas ninguém era indiferente a ele. Sua entrada na política foi vista com surpresa por muitos, mas, para Clodovil, era o próximo passo lógico. Ele queria mudar o Brasil. E com mais de 500 mil votos, se elegeu deputado federal em 2006. Em seus discursos no Congresso, levou o mesmo tom ácido e direto que usava na televisão. Eu não sei o que é decoro com um barulho desse enquanto a gente fala. Não sei. O que seria decoro com esse algar? O que parece um mercado, isso aqui representa o país. Eu não entendo que tanto barulho quando as pessoas estão falando. Pelo menos isso não. Vocês verão quantas coisas eu conseguirei, porque eu sou brasileiro que ama o seu país tanto quanto qualquer pessoa que está aqui dentro. E eu vou me fazer respeitar. Eu queria que todos soubessem que eu sou uma pessoa muito conhecida no país graças a trabalho. Eu não sou famoso por coisas desonradas, graças a Deus. Criticava gastos públicos, defendia a cultura e os direitos das mulheres e das minorias. Mas também acumulava desafetos com a mesma velocidade com que ganhava admiradores. Em Brasília, seu comportamento excêntrico e suas falas cortantes continuaram chamando atenção. Muitos o viam como um corpo estranho na política tradicional, mas Clodovil acreditava no que fazia.
Lutou por um Brasil mais ético, mais belo e mais justo, ao seu modo. E esse modo, para muitos, era difícil de aceitar. Ao longo dos anos, sua saúde começou a se fragilizar. Problemas cardíacos e neurológicos começaram a minar sua energia. Mas mesmo assim, ele continuava ativo, trabalhando, sonhando, brigando, até que, em março de 2009, sofreu um AVC que o levou à morte, aos 71 anos. Sua partida deixou um vazio na televisão e na política, mas também deixou um mistério. O laudo oficial diz que foi um AVC, mas as testemunhas contam uma história diferente. Ele estava nu, com uma marca profunda na testa, sangue e vômito ao seu redor. A cama era baixa, o tapete macio, nada que justificasse um ferimento tão grave. E há mais, alguém foi visto saindo do quarto dele horas antes, em plena madrugada. Quem era essa pessoa? A cozinheira de Clodovil foi uma das últimas a vê-lo vivo. Ela revelou que dias antes ele havia descoberto um esquema de corrupção em seu gabinete. Milhões de reais desviados. Ele estava prestes a denunciar tudo, mas nunca chegou a fazê-lo. Será que alguém decidiu calá-lo para sempre? Ronaldo Esper, amigo íntimo de Clodovil, não teve medo de falar. Em rede nacional ele disparou. Ele foi assassinado. Um AVC não afunda o crânio. A cena do crime foi alterada. Mal terminou a frase, o apresentador cortou o assunto. Por que o silêncio? Por que ninguém quis investigar? Quem tentou desvendar esse mistério acabou ameaçado. Ronaldo Esper recebeu ligações anônimas e abandonou um documentário sobre o caso. E isso é só o começo, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Clodovil tinha um projeto secreto, algo que poderia abalar os alicerces do poder. E ele pagou com a vida por isso. O que Clodovil Hernandes descobriu era grande demais para ser ignorado. Não se tratava apenas de corrupção no seu gabinete. Havia algo maior. Um projeto que ele estava prestes a colocar em votação. Um projeto que faria tremer os pilares do Congresso Nacional. A redução do número de deputados federais. Ronaldo Esper foi categórico. Você sabe de quem era esse projeto? Do Clodovil. E por isso ele foi assassinado. A proposta era clara: diminuir o número de parlamentares, reduzir custos, acabar com privilégios. Um golpe direto no sistema que muitos não estavam dispostos a aceitar. Mas as ameaças não paravam por aí. Clodovil, além de querer expor o desvio de verbas, estava prestes a demitir todos os assessores envolvidos. Ele marcou uma reunião para o dia seguinte à sua morte. Coincidência? A funcionária Renata, que trabalhava em sua casa, tirou fotos do quarto após o ocorrido. Manchas de sangue em lugares estranhos, objetos fora do lugar, sinais de que algo violento aconteceu ali. E o mais perturbador, a polícia nunca investigou a cena como um possível crime. Nenhuma perícia, nenhuma busca por digitais, nenhum interrogatório aprofundado. Por quê? E então veio o silêncio. Pessoas que ousaram falar foram caladas. Ronaldo Esper, após sua declaração bombástica na TV, começou a receber ameaças. Ele chegou a anunciar um documentário sobre o caso, mas desistiu após um telefonema misterioso. Não vou, não. Aí tem máfia, a máfia do mal. Carlos Minuano, jornalista e biógrafo de Clodovil, também sentiu o peso da intimidação. Em entrevista, ele admitiu: temo pela minha vida. O que essas pessoas sabiam que era tão perigoso? Porque ninguém, nem a mídia, nem as autoridades, quis tocar nesse assunto. Enquanto isso, a mansão de Clodovil em Ubatuba, que deveria se tornar um orfanato em homenagem à sua mãe, foi abandonada. O projeto de caridade morreu junto com ele. O imóvel, cheio de passagens secretas e luxo, hoje está tomado pelo mato como um símbolo de um legado interrompido. A advogada de Clodovil afirmou que ele não tinha nada, que estava endividado. Será?
O mesmo homem que recebia salário de deputado, direitos autorais de programas e lucros com sua marca de moda? Onde foi parar todo esse dinheiro? Funcionários relatam que documentos sumiram, que contas foram manipuladas. E o mais grave, o testamento de Clodovil foi contestado por um suposto companheiro que nunca havia sido mencionado antes. 3 projetos de lei de Clodovil foram aprovados logo após sua morte, numa homenagem póstuma. Ironicamente, o principal, a redução do número de deputados, nunca foi votado. Enterraram junto com ele. E agora, a revelação mais perturbadora. Poucos sabem, mas Clodovil mantinha um diário secreto. Nele, anotações sobre esquemas de corrupção, nomes de políticos envolvidos e até suspeitas de que estava sendo vigiado. Esse diário desapareceu após sua morte. Quando os jornalistas tentaram investigar, receberam ameaças veladas. O que esse diário continha que era tão perigoso? Quem tem interesse em manter essa história no escuro até hoje? A verdade sobre Clodovil Hernandes vai muito além de um simples AVC. É uma história de poder, corrupção e um sistema que sabe silenciar quem ousa desafiar. Se você chegou até aqui, comente, inscreva-se no canal. Em breve traremos outros mistérios que eles não querem que você conheça. Esta história não acabou. Ela só está esperando alguém corajoso o suficiente para desvendar até o fim. Será você?